pessoal, tudo bem? Matheus da Noritec. Nesse vídeo eu vou mostrar o passo a passo completo de como que funciona um projeto de identificação de falha de plantio na cultura da cana-de-açúcar com imagens de drone, tá? Então, a gente está aqui no campo, aqui a gente tem a cultura da cana-de-açúcar e a gente percebe, olha, que tem alguns espaços que não tem cana, né, que não tem a vegetação, mas deveria ter. Então, a gente vai querer quantificar esses espaços, tá, em metros lineares a partir de imagens de drone. Então, a gente vai fazer um mapeamento nessa área toda, tá? O drone vai passar, vai tirar várias fotos e através do QGIS a gente vai quantificar esses pontos aqui, tá bom? Nessa lavoura inteira. Então, aparentemente não parece ser uma área muito falhada, mas a gente vai ver de fato, né? Quantos por cento tem de falha de plantio nessa área e o quanto isso vai impactar na produtividade dessa área, tá? Claro que tem outros fatores, né, que impactam na produtividade, mas uma delas é a questão aí das falhas de plantio. Para quem acompanha a gente mais tempo no canal, sabe que esse vídeo é um pouquinho diferente, tá? Normalmente a gente fica mais no escritório, mas nesse vídeo a gente veio direto aqui no campo e vai mostrar para vocês o passo a passo completo, né, de como que funciona na prática esse tipo de projeto. O primeiro passo para esse tipo de projeto é no campo, né? A gente pegou aqui um drone de mapeamento, esse daqui é um Mavic Air 2S. Para quem está começando, é um drone que eu recomendo bastante, tá? Muito fácil fazer mapeamento com ele. É um drone que você vai pagar aí na casa de uns 8, 9, 10 mil reais, tá? Dependendo, com 3 baterias. O único empecilho, né, é que ele saiu de linha já, tá? Então é difícil encontrar ele nas lojas, né? Mas você encontra usado aí. É um drone que eu recomendo bastante, tá? Fora esse, você teria o Mavic 3 Multispectral, né? Só que é um pouquinho mais caro, já vai para casa de uns 25, 30 mil reais, tá bom? Mas enfim, nesse vídeo a gente vai mostrar o passo a passo completo. Se você gosta desse tipo de conteúdo, ajuda a gente, se inscreve no canal, dá um joinha, compartilha aí com alguém que você acha que vai gostar, que vai ter muita informação legal, tá? A gente vai passar desde o processo de como funciona o mapeamento a campo, até o processamento e depois o pós-processamento, né, que seria a parte de identificação das falhas direto no QGIS. A primeira dúvida que o pessoal sempre pergunta é: qual que é o melhor momento para realizar esse projeto de identificação de falha de plantio, tá? Normalmente as usinas aí o pessoal realiza essa identificação de 3 a 4 meses após o plantio, tá? Quando a cana já está com uma altura de 50 centímetros até 1 metro. Normalmente o pessoal faz aí após o quebra-lombo. Essa área a gente percebe já que é uma área de soqueira, né? Não é um plantio aqui propriamente, tá? Já não é a cana de primeiro corte. Mas para mostrar para vocês, né, como que funciona esse projeto, a gente vai realizar nessa área mesmo, beleza? Aqui eu não encontrei nenhuma área que estava com plantio nesse porte, mas mais ou menos a cana vai estar nesse tamanho, tá um pouquinho maior, só que aqui não é um plantio, né? Aqui já é uma soqueira, beleza? Então, esse seria a primeira pergunta que o pessoal sempre faz. Depois o pessoal pergunta assim: eu preciso fazer esse projeto de falha de plantio com RTK, né, com aquela correção para você ter precisão centimétrica? Se for somente a falha de plantio, ou seja, se você quiser somente quantificar essas falhas, você não precisa estar usando drone com RTK. Você pode fazer com esse Mavic Air 2S. Mas se você for realizar esse projeto para fazer, por exemplo, também uma restituição de linha, né, para colheita mecanizada, aí sim você precisa fazer, né, um mapeamento com correção, né, para você ter essas imagens certinhas e não ter deslocamento de mapa, tá bom? Por quê? Porque se você faz um projeto, né, para restituir essas linhas, né, ou seja, para colheita mecanizada, você quer, né, que a máquina passe certinho aqui, olha, nesse rastro aqui colhendo. Então você não pode ter deslocamento. Então, se você for fazer o projeto de restituição, aí sim você precisaria ter a questão do RTK. Mas como nesse projeto a gente só quer fazer a identificação das falhas, né? Ou seja, eu só quero saber quantos metros lineares eu tenho de falhas, né, nessa área. Nesse caso eu não preciso trabalhar com RTK, com pontos de controle, nada disso. Somente com mapeamento eu consigo fazer. Então esses projetos de identificação de daninha, falha de plantio, contagem de planta, que são os projetos que a gente ensina no nosso curso de agricultura de precisão, imagem de drone, são um projeto mais simples, tá? Que você, com esse Mavic Air 2S, você já consegue executar, porque são projetos que não dependem, né, dessa questão de precisão, dessa acurácia centimétrica, beleza? Até mesmo um projeto de aplicação localizada com drone, a gente consegue fazer com um drone desse, né, com o Mavic Air 2S sem RTK, porque a gente dá o buffer, né, a gente coloca o ponto de calibração no drone, enfim, a gente consegue contornar, né, esse problema. Beleza? Então vamos lá, o primeiro passo para a gente executar esse projeto a campo seria criar, né, a missão, né, o plano de voo para o drone fazer um mapeamento. Por quê? O drone, né, ele não pode tirar uma foto só, né, dessa área, porque imagine, a gente precisa mapear, ou seja, eu preciso ter uma imagem completa dessa área toda.
Imagine, né, se eu subisse o drone alto o suficiente para tirar apenas uma foto dessa área toda, primeiro que a imagem não iria ficar com uma qualidade boa, né? Eu não iria conseguir ver com alta definição, né, essas falhas aqui, tá? Então, como que a gente contorna esse problema? A gente faz com que o drone voe baixo, né, mais ou menos 100 a 120 metros de altura, e daí nessa altura ele vai tirando várias fotos. Só que concorda comigo que nessa altura, cada foto não vai compreender esse espaço todo, né? Cada foto vai pegar somente um pedacinho dessa área, né? Então é uma área bem grande aqui. Deixa eu abrir aqui. É que tá ventando bastante, eu acho que vai dar ruído, tá vendo? É uma área grande, olha. Então o drone ele precisa tirar várias fotos pequenas, né? Dessas áreas. E depois a gente vai juntar todas essas fotos. Mas para o drone tirar várias fotos, né, dessas áreas, a gente precisa criar um plano de voo. Por quê? Porque o drone precisa ir seguindo determinadas linhas e tirando fotos em sequência, tá? É como se fosse um quebra-cabeça. Então, para mim, por exemplo, não tirar fotos repetidas e essas fotos terem o mesmo espaçamento para mim conseguir juntar essas fotos depois, a gente precisa de um aplicativo que vai automatizar esse voo, né? Que vai fazer tudo praticamente sozinho, tá? E para isso a gente vai utilizar, aqui no nosso caso, né, que a gente está usando o Mavic Air 2S, a gente vai utilizar o Drone Harmony, né, que é um aplicativo gratuito, e ele funciona perfeitamente aqui no nosso Android, beleza? Então, esse vídeo vai ser sem corte, eu vou mostrar aqui para vocês como que funciona esse processo. Estou com o meu Android aqui, ó, tá? Ele é gratuito somente para quem tem Android, beleza? Uma dica que eu dou para vocês, se você tem um iPhone, não recomendo muito mapear com o iPhone, tá? Porque o iPhone esquenta bastante se você faz bastante mapeamento a campo. E quando o celular esquenta, o aplicativo trava, ele fecha, enfim. Eu recomendo comprar um Android, tá? Esse Android aqui é baratinho, eu paguei 800, acho que R$ 1.000 novo, mas você pode comprar um usado também. Vamos lá, então, aqui, olha, o aplicativo que a gente vai utilizar vai ser esse daqui, ó. Opa, Drone Harmony, tá? Chama DH Mobile. A gente vai entrar no aplicativo, ele me dá esse probleminha, ele fala que não tem internet, mas não tem problema, porque a gente já criou a missão, o polígono, né? Esse aplicativo você pode mapear sem internet. Ele só precisa da internet para carregar essa imagem de fundo, né, do Maps. Mas se você deixar carregado e depois vir a campo, aí você não precisa de internet, que é nesse caso. Inclusive, tá até no modo avião aqui, né, o celular. Beleza? Então vamos lá, eu vou deletar isso daqui e eu vou fazer um projeto desde o zero com vocês, tá bom? Espera aí que ele deu uma travada aqui. Fechar e entrar de novo. Então eu vou deletar esse projeto. Opa. E a gente vai fazer de novo aqui, tá? Então, essa é a interface inicial. A conta é gratuita, né? Só fazer uma conta. E a gente vai fazer um mapeamento exatamente nesse triângulo aqui, beleza? Primeira coisa, eu preciso falar para o drone aonde que ele precisa voar, né? Então, eu preciso construir uma delimitação nessa área. Então, a gente vai clicar aqui nesse botãozinho do polígono. E eu vou clicar nessa primeira opção do polígono também. Agora eu vou dar 3 cliques, né? 2 e 3. E a partir de agora, olha, eu vou pegar isso daqui, ó, e vou colocar nos pontos que eu quero fazer o mapeamento, tá? Então, é mais ou menos aqui assim, ó. A gente vai fazer nessa área aqui. Essa área. O importante é que, ó, você sempre deixa uma margem, tá? Então, olha, se o limite mais ou menos, por exemplo, é aqui, deixa uma margenzinha, tá? Mais ou menos aqui assim, ó. Tá? Em todos os lados, então certo aqui, ó. Seria eu pegar esse vértice também, ó. E jogar mais pra cá. Beleza? Pra você ter segurança aí na hora do mapeamento. Pra ter certeza que o drone vai pegar todas as partes, né, do talhão. Beleza? Vou pegar mais ou menos esse ponto e jogar pra cá. Mais ou menos, tá? Daí, assim que você finalizar, tiver certinho, você aperta aqui nesse item de concluído. Essa área tem 14 hectares, uma área pequena. Beleza? Então a gente vai fazer o mapeamento nessa área. Então eu já falei pro aplicativo, olha, que eu quero mapear nessa área. Só que agora eu preciso definir quais são os parâmetros de mapeamento, ou seja, qual que é a altura que o drone vai voar, qual que é a sobreposição, né? Ou seja, a cada quanto tempo, né, que ele vai tirar as fotos, né?
De novo, né, esses conceitos de sobreposição, altura, a gente explica certinho no nosso curso focado aí em imagens de drone, em mapeamento, né, geoprocessamento. Aqui é mais um tutorial simples mostrando como funciona de uma forma geral. Depois a gente vai vir aqui, olha, nessa parte de plano catálogo. Vamos vir aqui em top-down, né? Então a gente quer fazer essa missão aqui, tá? Aqui ele está perguntando onde que você vai levantar o drone, ou seja, onde que vai começar a missão. A missão vai começar onde eu tô, né? Porque eu vou levantar o drone aqui mesmo, tá vendo? Nesse ponto. Então, eu vou clicar aqui mesmo, olha. Vou colocar esse drone bem aqui em cima onde eu tô, tá bom? Mas de novo, né? Se você quiser, você pode colocar isso em qualquer ponto. Vou deixar mais ou menos aqui, vou apertar continue. E agora ele fala aqui onde você vai pousar. Eu coloco aqui, ó, usar layoff, ou seja, eu vou usar o mesmo ponto que eu usei na etapa anterior. Então ele já constrói aqui, olha, de forma 3D o nosso plano. Eu tô aqui bem nesse ponto, né? Então eu coloquei aqui, o drone vai levantar, né? Que é essa linha aqui, ele vai levantar até uma certa altura que a gente vai definir. E vai começar a percorrer essas linhas. Cada quadradinho desse é uma foto que o drone tira, tá vendo? Então olha quantas fotos ele vai tirar. E daí a gente vai unir todas essas fotos e criar, né, uma imagem total aqui dessa área, beleza? A taxa de sobreposição é basicamente quanto que uma foto vai estar dentro da outra, né? Ou seja, por exemplo, 20% dessa foto aqui tá também nessa foto, né? E o aplicativo, o Agisoft, o Smart Farm Web, que são os softwares que a gente usa para fazer o pós-processamento, ou seja, juntar essa imagem, usam, né, esses pixels em comum entre uma imagem e outra para saber, né, qual imagem ele tem que juntar, beleza? Aqui, então, beleza, a gente já tem aqui a questão da missão 3D, mas a gente falta configurar alguns parâmetros. O primeiro parâmetro é a altura, né? Aqui ele vem com 125 metros, mas eu gosto de voar 120, beleza? Então vou colocar aqui, ó, 120. Então já está configurada a altura. Se a gente descer, ó, overlap, aqui é a taxa de sobreposição. A gente tem tanto a sobreposição frontal e a sobreposição lateral. Se der, eu vou colocar no vídeo aí alguns exemplos do que é, né, essa sobreposição. Na verdade, aqui, olha, vou colocar 75 e 75. Tem gente que gosta de trabalhar com 85, 75, enfim, esse daqui você pode alterar, tá bom? Não é fixo esse parâmetro. E a câmera, a gente vai colocar o drone que eu estou usando. Então, de novo, né, esse daqui, olha, é um Mavic Air 2S, tá? Então, eu vou vir aqui e vou selecionar esse drone, o Mavic Air 2S, beleza? Aplicar. Então, ele já mudou aqui, olha, perceba que como eu alterei a sobreposição, então, quanto maior a taxa de sobreposição, a gente colocou 75, 75, perceba que ele aumentou o número de fotos, né? Então, quanto maior a sobreposição e menor a altura, mais fotos ele vai tirar, tá bom? O inverso é ao contrário também. Eu vou apertar aqui nesse botão laranja para concluir. Então, eu fiz duas configurações principais, altura e sobreposição. Então, olha que legal, eu tenho agora aqui as linhas, né, no qual o drone vai percorrer e fazer o mapeamento. Daí você pergunta, mas e a direção da linha? Esse aplicativo, ele já escolhe, né, qual que é a melhor direção da linha para diminuir, né, o tempo. Porque aqui, olha, o drone vai tirar foto somente no tiro reto. Nas curvas, né, nas manobras, ele não vai tirar foto. Então, você precisa organizar essas linhas de modo que tenha menos manobra. Tá, é igual a questão de projetos de plantio. Mas o aplicativo faz isso automaticamente pra gente, beleza? Então, o drone vai começar aqui, mais ou menos, né, onde a gente tá. Provavelmente ele vai se deslocar até essa linha, né? Vai tirar a foto para cá, depois ele vai vir até aqui o final, vai tirar foto e vai fazendo esses percursos e vai tirando várias fotos, beleza? Então já temos aqui a missão finalizada. Perceba que a gente fez aqui rapidinho, tá? Demorei um pouquinho que a gente vai explicando para vocês. E agora a gente vai mexer aqui no drone, tá? Aqui o drone, preciso conferir a bateria. Então tá mais ou menos 75%. Eu vou pegar uma bateria nova. Bateria nova, então olha, tá com 100%. Antes da gente ligar o drone, a gente precisa tirar aqui a questão do gimbal, tá? Opa! Tirar a questão do gimbal. Eu vou pegar o controle aqui, tá vendo? E foi mal aí, pessoal, pelo amadorismo, mas eu tô sozinho aqui. Se alguém que assiste o canal quiser me ajudar a gravar os vídeos, for de Ribeirão Preto,
me manda um alô aí, meu número tá de baixo, a gente grava uns vídeos junto. Inclusive, no nosso canal, a gente posta bastante vídeo, ajudando, né, as pessoas, bastante vídeo, tutorial. Então, quem quiser fazer alguma parceria, gravar alguns vídeos junto, tiver drone de pulverização, tiver fazenda e quiser gravar uns projetos, só mandar uma mensagem, a gente combina aí essas parcerias, tá bom? Então, coloquei aqui o celular, encaixei. Esse cabo aqui, olha, eu vou colocar aqui dentro. Pronto, conectei. Vou ligar o meu controle. O controle tá ligado. Agora, vamos lá. Agora é bem simples. Agora eu vou ter que sair. Vou tentar falar o mais perto do microfone aqui, mas qualquer coisa, se não der para ouvir, eu coloco uma legenda aí para ajudar vocês, beleza? Por conta do vento, mas acho que deu uma parada. Então aí a área que a gente vai tá trabalhando, beleza? Eu vou colocar o drone, vou colocar aqui em cima mesmo, para ele voar daqui de cima. Aqui, ó. Vou abrir as asinhas dele, né? Tem gente que gosta de abrir, tem gente que não abre. Então aqui eu vou ligar o drone. Então por que precisa tirar o gimbal antes? Porque quando você liga o drone, olha, ele mexe o gimbal para verificar se está tudo certo. E se você deixar com aquela plaquinha, ele estraga, ele força. Então você precisa abrir o gimbal primeiro. Então o drone já está ligado, tá bom? A gente vai fazer ele vai subir aqui de cima, tá? Então vamos voltar aqui dentro. Vamos ver agora aqui a tela. Então eu liguei o drone, liguei o controle. Vou dar aqui um ok. Como eu tenho um aplicativo oficial da DJI, que é o DJI Fly, ele já abre direto aqui esse aplicativo. Mas eu vou fechar isso e vou abrir aqui de novo o Drone Harmony. Então esperar, ó. Eu não fiz nada, ele conecta sozinho, tá bom? Ele fala que o controle remoto está todo conectado, a aeronave, o gimbal, a câmera, ou seja, tá tudo correto. Ele já pegou aqui, olha, 19 satélites, tá? Ou seja, um sinal bom. Tá com um sinal bom do controle, tá com bateria boa, 97%. Aqui as porcentagens, tá? Então, eu tenho 6%, já tá 6% no cartão de memória, 18% na memória interna da aeronave. Aqui é a questão da velocidade que o drone tá, a altura que ele tá e aqui o gimbal, né? Qual que é a inclinação do gimbal. Para mapear, esse gimbal precisa estar 90 graus, beleza? Então vamos lá. Vou apertar aqui fechar, né, essa mensagem. Como que a gente faz para executar o mapeamento agora? A gente vai vir aqui, olha, na missões, clica na missão que a gente criou, tá vendo que é essa daqui, olha? Então se você tiver várias, é só clicar e você vê onde que ele selecionou no mapa. Então tá exatamente aqui. Agora é bem simples, a gente vem em iniciar, continue, aqui tá tudo ok, tá vendo? Se aqui tiver no Cine ou no Sport, ele não funciona, tá vendo? Ó, ele fala que tem um erro aqui, então você precisa deixar aqui bem no meio, ó. E dar um continue. Aqui você pode apertar em a seguir. Aqui a velocidade, tá? De mapeamento, ou seja, a velocidade que o drone vai fazer de mapeamento. Pode deixar até uns 11 km por hora aí no metros por segundo. Aqui vou deixar 10,35. E é só isso. Vou apertar aqui em a seguir. Então aqui, ó, você já tem toda a missão 3D. Aqui do lado, olha, você consegue ver qual que vai ser o percurso que o drone vai fazer, ó. Então deixa eu ver se eu consigo dar um zoom. Acho que eu não vou conseguir, mas olha, o drone vai começar aqui. Se eu mexer aqui, olha, tá vendo o drone, ó, voando? Então eu consigo ver o percurso que ele vai fazer, ó. Tá vendo, ó? Então ele vai pegar essa primeira linha aqui, ó, e vai seguir. Beleza? Então vou apertar aqui, olha, e agora se eu apertar em iniciar, o drone ele já vai voar e vai começar a fazer o mapeamento tudo sozinho, né? Então vou apertar aqui, ó, iniciar. Ligou, ó, tá vendo? E agora é bem tranquilo, tá bom? Então, o mapeamento, essa parte é bem de boa, beleza? Para quem trabalha com drone de pulverização, o pessoal sempre pergunta, o mapeamento é tranquilo? Cara, o mapeamento é muito mais fácil que a parte de pulverização. Pra mim, né? Eu acho muito mais fácil. Beleza? Então aqui a gente só precisa ficar atento, né? A questão aqui do satélite, a questão do sinal, para ver se o drone não fica tão distante. Normalmente eu gosto de trabalhar com o drone numa distância de no máximo aí até uns 800 metros, tá bom?
para não ter perigo, né, dele perder sinal e tudo mais. Mas até 1 quilômetro, 1 quilômetro e pouco, ele aguenta aí a questão do sinal. A altura, então lembra que a gente configurou 120 metros, então aqui a gente tem 120 metros, o gimbal a 90 graus. Então, ó, vou aumentar o volume. Ó, perceba que ele tá tirando as fotos, tá vendo? Então cada barulhinho desse é uma foto que ele tira. Eu vou clicar aqui, ó, e a gente começa a ver a imagem que o drone tá vendo, tá vendo? Então ele tá tirando as fotos aí dessa área que a gente vai fazer a identificação da falha de plantio. Vou voltar aqui, olha, para visualização de cima. Aqui eu consigo ver a missão 3D, né? Tá vendo? Onde o drone tá, ó. Tá vendo? O drone tá bem aqui, ó. Então ele tira a foto bem quando ele passa em cima desse quadrado. Olha que legal. Eu gosto de trabalhar nessa visão aqui, tá? Porque daí eu consigo ter uma noção de quanto tempo falta pro drone acabar, né? Quais as linhas que ele já fez. As linhas que ele passou fica verde, as linhas que ele precisa passar ainda fica aqui branco. Beleza? Precisa ficar atento com a questão da memória, né? O drone ele tá com cartão de memória, tem espaço. Que mais? Ficar atento à questão do gimbal, tá? Às vezes bate vento, às vezes o gimbal ele trava, então você precisa ficar atento. Às vezes está fazendo mapeamento e depois você vê que o gimbal travou em 55 graus, aí suas fotos vão ficar ruins, tá? Você não vai conseguir fazer esse mapeamento. Então agora, né, o mapeamento é bem tranquilo, agora é só esperar aí ele concluir e depois ele já faz tudo sozinho, né? Já volta direto. Só que na hora de voltar, como ele não tem RTK, eu levantei daqui, né? Quando ele for pousar, ele vai tentar pousar aqui, mas eu vou pousar ali no chão, tá? Porque como não tem RTK, ele pode errar, né? Deslocar 1 metro, por exemplo, e bater aqui no carro, beleza? Então aqui a gente pode deixar o drone mapeando, né? Que eu acho que não vai cair não. Eu não recomendo fazer isso que eu tô fazendo, né? Recomendo você ficar sempre atento aí para ver se não vai perder sinal e tudo mais. Mas enquanto tá mapeando, eu vou mostrar aqui para vocês no campo, tá? Então, como eu comentei, aqui é uma área, não é de plantio, né? Mas o período ideal seria após o plantio. O pessoal faz normalmente de 3 a 4 meses, né? Após esse plantio. Opa, agora tá ventando. 3 a 4 meses após o plantio, quando a cana já está aí com meio metro até 1 metro, tá? Normalmente após aí quebra-lombo, como eu comentei. Mas o que a gente quer identificar, olha, perceba que tem essas regiões, olha, de falha de cana, tá vendo, ó? Então era para ter aqui, ó, cana, por que não tem, né? Então a gente vai identificar, ó, todos esses espaços. Perceba que tem bastante área aqui, olha, agora a gente está andando aqui, a gente consegue ver, ó, bastante falha, tá vendo? Então a gente vai quantificar todos esses espaços aqui, ó, que não tem essa vegetação, beleza? Então é isso aí, vamos voltar lá. Eu vou pausar o vídeo agora, esperar concluir. Quando tiver acabando a missão, eu volto aí para mostrar para vocês. O drone tá finalizando aqui, olha, ele vai concluir já. Então falta essa última linha. Então ele acabou, tá vendo? Daí depois ele vai se deslocar até a base, né? Até onde eu tô. Beleza? A bateria aqui, olha, em 47%. Perceba que ele acabou a missão, então ele tá voltando para onde eu tô. E tá mudando a posição do gimbal aqui, né? Porque agora ele já não precisa ficar 90 graus. Deixa eu colocar aqui na câmera, tá? Então agora eu gosto de trazer o drone manual. Para mim cancelar a missão, eu só jogo pro lado aqui, ó. E coloco no normal de novo. Então agora eu tenho controle total ao meu drone, tá? Eu que tô mexendo aqui. E eu gosto de trazer o drone manualmente, beleza? Porque daí sim eu consigo vir na velocidade que eu quero. Enfim, eu consigo fazer esse processo mais rápido, tá? Deixa eu colocar o celular aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. Então eu pousei o drone. Acho que não vai dar... Acho que vocês não viram eu pousando, né? Mas tá aí, eu coloquei esse negócio de borracha aqui, olha. Pra não subir tanta poeira. E se sobe poeira, né, vai entrando aqui, ó, terra no motor e vai prejudicando a aeronave. Eu vou desligar o drone. Desliguei o drone. Então tá feito aí o nosso projeto a campo, tá? O próximo passo, o que a gente precisa fazer? Eu preciso pegar esse cartão de memória que tá aqui dentro.
pegar esse cartão, importar as fotos no computador e fazer o nosso pós-processamento, beleza? Mas a princípio, a primeira etapa desse projeto está concluída, beleza? Então, tá aí. Então eu vou pausar esse vídeo agora e daí a gente volta direto aí na tela do computador, beleza? Não sei se eu vou dividir esse vídeo em 1 ou 2, mas enfim, vai ter o passo a passo aí completo no canal, beleza? Para vocês verem como funciona esse projeto. Então beleza, gente, valeu, já já a gente volta aí. Então finalizamos nosso mapeamento, bora voltar pro escritório agora. Hoje o dia tá bonito demais.